A função administrativa e sua importância no Estado de Direito. A função administrativa é um conceito fundamental dentro do direito administrativo que representa as atividades exercidas principalmente pelo Poder Executivo em nome do interesse público. Para entender a função administrativa, é necessário considerar sua relação com os princípios do Estado e as outras funções do governo, que são a função legislativa e a função jurisdicional. A Constituição Federal de 1988 estabelece uma clara separação entre esses poderes, mas também enfatiza a necessidade de harmonia e cooperação entre eles. Essa relação é crucial para a manutenção da democracia e da efetividade das políticas públicas. O conceito de função administrativa pode ser explorado a partir de sua definição e dos elementos que a compõem. A função administrativa é essencialmente a execução das normas legais estabelecidas pelo Poder Legislativo, visando a concretização do interesse público. Isso implica que os agentes públicos, ao exercerem suas funções, devem ter sempre em mente que suas ações devem estar voltadas para o bem-estar da coletividade. Essa característica torna a função administrativa um instrumento vital para a implementação das políticas públicas e a prestação de serviços à sociedade. A função administrativa, de acordo com autores como Seabra Fagundes, pode ser entendida como a aplicação da lei de ofício, ou seja, sem a necessidade de provocação por parte do interessado. Isso distingue a atuação do Poder Executivo da do Poder Judiciário, que depende da provocação para agir. O caráter proativo da função administrativa é um reflexo da natureza dinâmica do Poder Executivo, que deve atuar continuamente para atender às necessidades da população. Por exemplo, um agente público pode instaurar um processo administrativo para averiguar irregularidades sem que um cidadão precise solicitar essa ação. A separação dos poderes, conforme estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, é uma das bases do Estado democrático. Os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes entre si, mas devem agir em harmonia para garantir a estabilidade e o funcionamento eficaz do Estado. Cada poder tem suas funções típicas, com o legislativo responsável pela criação de normas, o judiciário pela resolução de conflitos e o executivo pela execução dessas normas e a realização do interesse público. Essa interdependência é essencial para a manutenção da ordem social e a defesa dos direitos dos cidadãos. Os interesses da coletividade podem ser divididos em duas categorias: o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário refere-se às necessidades e direitos da sociedade, enquanto o interesse público secundário diz respeito ao patrimônio e aos interesses do Estado como pessoa jurídica. Essa distinção é importante, pois muitas vezes os interesses do Estado não coincidem com os da sociedade. Um exemplo prático pode ser observado quando a administração pública decide aumentar tributos para equilibrar suas contas, o que pode não ser do agrado da população. A função administrativa também é caracterizada por sua submissão à lei, refletindo o princípio da legalidade. Isso significa que a administração pública só pode agir de acordo com as normas estabelecidas pelo legislativo, garantindo assim a proteção dos direitos dos cidadãos e a legalidade dos atos administrativos. A hierarquia das normas, conforme exposta por Hans Kelsen, revela que os atos administrativos devem estar subordinados à Constituição e às leis, assegurando que qualquer ato que contrarie a legislação vigente seja considerado nulo. Além disso, a função administrativa é exercida mediante o uso de prerrogativas instrumentais, que conferem ao agente público poderes especiais para realizar suas atividades. Esses poderes não são pessoais, mas sim vinculados ao cargo e à função exercida, sempre em prol do interesse público. O conceito de poder-dever é central aqui, pois o agente público deve sempre agir dentro dos limites legais em conformidade com as suas responsabilidades. O desvio de poder, que ocorre quando o agente usa suas prerrogativas para fins alheios ao interesse público, é uma violação grave que pode levar à nulidade do ato administrativo. As funções atípicas, que podem ser exercidas em caráter excepcional pelos poderes, também merecem destaque. Embora a função administrativa seja tipicamente atribuída ao Poder Executivo, é possível que o Legislativo e o Judiciário desempenhem funções administrativas em situações específicas. Por exemplo, o Legislativo pode realizar licitações para a compra de bens e serviços, enquanto o Judiciário pode organizar concursos públicos para a seleção de novos juízes.
Essas funções atípicas demonstram a flexibilidade e a adaptabilidade do sistema de governo brasileiro, permitindo que diferentes poderes colaborem em prol do bem público. As medidas provisórias, que têm força de lei e são editadas pelo Presidente da República, são um exemplo de como o Executivo pode atuar em uma função legislativa atípica. Essa possibilidade é uma exceção à regra da separação dos poderes, permitindo que o Executivo responda rapidamente a situações emergenciais. No entanto, é importante que esse mecanismo seja utilizado com cautela, uma vez que pode comprometer a função legislativa tradicional do Parlamento se for usado de maneira excessiva ou inadequada. O núcleo decisório de cada função típica é essencial para garantir a independência de cada poder. Para o Legislativo, essa independência reside na decisão de criar ou não uma nova lei. Para o Judiciário, está na autoridade da coisa julgada. E para o Executivo, no juízo de conveniência e oportunidade em suas decisões. Cada um desses núcleos garante que os poderes não possam ser indevidamente influenciados ou controlados por outros, preservando a autonomia e a eficácia de suas funções. É vital que os agentes públicos reconheçam a importância de sua função administrativa e o impacto que suas decisões têm sobre a vida dos cidadãos. A responsabilidade que recai sobre eles é enorme, pois suas ações moldam o funcionamento do Estado e afetam diretamente o cotidiano das pessoas. Assim, a capacitação e a ética na administração pública são fundamentais para o sucesso da função administrativa, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Finalmente, a função administrativa é um pilar essencial do Estado democrático, proporcionando a estrutura necessária para a execução das políticas públicas e a proteção dos direitos dos cidadãos. A compreensão de sua dinâmica, a relação com os outros poderes e a importância da legalidade são fundamentais para o aprimoramento do direito administrativo e para a efetividade da administração pública no Brasil. O fortalecimento da função administrativa não apenas contribui para a boa governança, mas também promove a confiança da população nas instituições do Estado, um elemento vital para a democracia. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!